mas lá o gasto fiscal ainda é muito bancado pela impressão monetária. Então, o próprio Banco Central imprime dinheiro para cobrir parte do déficit. E o resultado é a inflação direto e a moeda desvalorizando nessa velocidade que realmente acelerou agora e está num momento muito crônico, porque as reservas da Argentina estão chegando ao fim, reservas internacionais. Líquido tá 5 bilhões, salvo engano. Exato. Então, nesse patamar de câmbio controlado, com as reservas nesses níveis, daqui a pouco ela não consegue importar insumos básicos. Então, é uma situação dramática nesse momento na Argentina. Quer dizer que os argentinos, acho que eles têm esse problema em admitir há bastante tempo, né? Porque a gente foi a primeira vez pra Argentina. O Pelé é melhor que o Maradona? Também. Não, admitir a inflação e tudo mais. Parece que eles estão sempre... Tem várias estratégias para que não seja visto isso. Tem o congelamento lá do McDonald's, né? Do Big Mac? Era o Big Mac? Não lembro. A primeira viagem que a gente fez internacional foi pra Argentina, em 2012. Nós fomos pra lá, eu comprei um pouco de peso numa casa de câmbio aqui no Brasil, mas chegando lá na Rua Florida, e até hoje é assim, talvez hoje seja muito pior, inclusive. É pior, com certeza. A gente tava andando lá, o pessoal ficava câmbio, né? Câmbio. E aí eu fui num desses caras, numa banca de jornal, ele abriu o teto, tirou um bolo de nota, e o câmbio que ele ia fazer pra mim era muito melhor do que o câmbio que eu fiz na casa de câmbio. Eu pensei, será que essa nota é falsa? Aí compramos daquelas canetinhas que o pessoal usa em cassino pra ver se a nota era verdadeira. Compramos lá o câmbio paralelo e a gente teve um dia de rei, assim, né? Malu saiu pra comprar roupa e no final do dia eu não consegui sobrava dinheiro e acabou o dia. E acabou o dia. Rendeu muito a troca. Daí eu falei, caramba, vale muito a pena viajar pra Argentina. Já tava nesse movimento do câmbio e tinha coisas muito baratas na época. Eu lembro que no McDonald's você tinha uma promoção, aliás, você tinha vários preços, até parelhos com o Brasil quando você fazia a conversão, mas o Big Mac era muito barato. E aí me explicaram que, olha, tem certos itens que são usados internacionalmente para você ver como é que tá o preço, né? O poder de compra de uma moeda. E o Big Mac é um deles, porque o McDonald's tem pelo mundo todo. Então o governo parece que tinha algum tipo de acordo com o McDonald's, algum tipo de incentivo, de subsídio para que aquele sanduíche pudesse ser mais barato do que os outros. De modo que, olha, o sanduíche é barato, o pneu tá barato, a carne tá barata, daqui a pouco, então não tem tanta inflação não tá tão assim. ruim assim, né? Exatamente. Esse é o índice Big Mac, né? Que é a revista britânica The Economist, ela publica a cada 6 meses, ela atualiza. Mas realmente é uma farsa, né? É mascarar o óbvio. Mas, assim, no caso da Argentina, a questão do câmbio chegou nesse patamar que eles precisam tomar uma decisão. Ou eles vão permitir essa situação crônica de que as reservas vão acabar e não conseguem importar insumos básicos, ou eles vão ter que reconhecer o óbvio e dizer, olha, essa taxa de câmbio, ela é irreal, a gente precisa soltar o câmbio. Só que soltar o câmbio oficial é gerar uma inflação repentina muito elevada. Então, eles não têm nenhuma solução boa nesse momento crônico, mas não tem como continuar. Na verdade, acho que eles também nunca quiseram seguir o caminho das pedras, né? Porque mesmo depois dessa questão ali, quando a gente falou da parte histórica, que já tinha dado errado, que a inflação começou a subir, porque não foi só lá em 90 que chegou a 20.000%. Aconteceu isso várias vezes antes, e o pessoal colocava e imprimia dinheiro novamente. Sei lá, teve um presidente, salvo engano, o sobrenome dele é Menem, Carlos Menem. isso, que ele conseguiu fazer umas reformas, não foi? Foi a década de 90. Ele privatizou, e ele conseguiu reduzir a inflação, se não me engano, até 17%. E aí depois veio, né, não o peronismo mais, mas veio o quê? O kirchnerismo, né? Que começou a repetir esses erros. Então, assim, nunca, e é uma preocupação, acho que vale para todos os países, nunca se fala e nunca se faz de fato sobre a redução de gastos, né? Sobre o caminho das pedras. E aí depois veio o Macri também, o Maurício Macri, que ele entrou com uma pegada, não, vou, né, resolver organizar a casa. E ele, infelizmente, tentou fazer de uma forma muito gradual. Ele não conseguiu privatizar, foi muito pelo contrário, ele aumentou o gasto público também. Ele não conseguiu fazer uma agenda liberal e deu no que deu. Voltou o Alberto Fernandes com a Kirchner como vice. Sentou lenha. O Carlos Menem realmente foi ali um sopro de esperança, porque de fato ele reverteu muito das políticas nacionalizantes, estatizantes das décadas passadas, conseguiu privatizar várias empresas, até empresas do setor de petróleo e gás, aerolíneas argentinas, mas um dos problemas é que a questão fiscal, o gasto elevado, jamais foi resolvido em nenhuma administração, talvez nos últimos 70, 80 anos.
E teve um agravante na década de 90 que eles fizeram uma política que, na minha opinião, é uma política correta se há os fundamentos macro básicos para mantê-la de pé, que foi a dolarização ou a chamada caixa de conversão, o currency board, que é um regime monetário, um regime cambial, onde toda divisa que entra você emite uma moeda nacional, portanto há uma conversão 1 para 1 da moeda nacional no dólar americano. E esse regime se manteve por alguns anos, mas no fim da década de 90 não foi possível mantê-lo porque o gasto fiscal estava elevado, o peso estava se desvalorizando, aquela paridade não poderia ser mantida. E aí teve o Corralito, que foi, se não foi 2001 ou 2001, né? Que foi um evento também muito traumático para os argentinos, porque da noite para o dia, olha, aquele seu peso que valia 1 não vai valer mais e você não vai conseguir sacar da sua conta bancária. Foi um caos para a economia argentina, um caos social, quebradeira, convulsão social, várias trocas de presidentes sucessivas. Foi 2001, 2 e 3, com a recessão na economia da Argentina, aumento de desemprego, caos completo. E aí sim que veio o kirchnerismo, que foi uma reedição do peronismo. Essa é a verdade. A reedição do peronismo. Na verdade, até hoje tem candidato à presidência lá que se autodeclara peronista e... Isso, acho que é felizmente, atrativo. a gente não tem de semelhança com o Vargas, né? O Vargas é mais coisa do passado e não é ainda hoje utilizado como Outras uma pessoas referência. pegaram Outras pessoas ficaram maiores do que o o lugar Vargas. aqui no dele. Brasil. É verdade. Aí não sabe se felizmente ou infelizmente. Exato. Mas sobre essa questão do Corralito, que o Rich falou, entenda quase como um plano Collor que nós tivemos aqui. Porque em 90, o Collor simplesmente, depois do feriado bancário, falou, então, o seu dinheiro não é tão seu quanto você pensava, agora ele é nosso. Está confiscado. Inclusive, o empresário, por exemplo, tinha folha de pagamento para pagar, o governo falava, não, você não tem mais o dinheiro, mas eu te dou uma linha de crédito aqui. Ou seja, eu quebro suas pernas, mas eu te alugo a muleta. E me agradeça, né? Porque sem isso você não teria a muleta. É como funciona. Na Argentina, eles tinham contas em dólares nos bancos, tinha conta em peso e em dólar. E como lá na Argentina o pessoal brinca que assim que o argentino nasce, a primeira coisa que ele vê após a mãe é uma nota de dólar, né? Apresentado de cara, porque ele vai depender daquilo para conseguir viver, o pessoal tinha preferência por guardar dinheiro em dólar. Só que o dólar ele pode ficar estabilizado durante um tempo, mas quando vem um choque, alguma coisa, o valor dele vai lá para cima. E simplesmente o governo ele proibiu o saque do dinheiro em dólar e quando ele autorizou, foi numa cotação artificialmente desvalorizada. Então vamos supor que o dólar estivesse valendo na época, e era mais ou menos isso, tá, gente? 3 pesos, e falaram, não, você pode tirar, mas é por 1,40. Foi algo assim. Só que hoje o dólar tá valendo, lá na cotação Blue, 493 pesos. Então veja como a aceleração da inflação realmente, né? Ela foi de maneira muito forte. Eu tenho alguns dados aqui da Argentina de inflação. Porque como a Josi falou aqui, esse problema não é de hoje. Se a gente pega a Argentina de 1945 até 2023, nós tivemos 78 anos. Nesses 78 anos, nós tivemos 54 com inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3 e às vezes 4 dígitos, em 1989. Onde, inclusive, a inflação, alguns dizem que só não foi maior porque o pessoal que trabalhava na Casa da Moeda entrou em greve. Então, sem saber, foram heróis nacionais que evitaram uma inflação mais alta. Imprimiram mais moeda. E só para mostrar como a inflação ela não é linear, eu peguei aqui o ano de 74 e 75. Em 74, a inflação deles foi de 74%. Quanto é que você acha que foi em 75, amor? Era 74. Tô falando que não é linear. Para quanto você acha que foi? Mais que o dobro. Mais que o dobro seria um chute bom, mas não foi mais que o dobro. Foi mais de 10 vezes. Foi para 954% 75. Então isso que a gente está vendo agora pode piorar ainda mais. A gente não sabe o que vai acontecer. E, poxa, o argentino, ele vendo isso, ele pensa, eu tenho que me proteger, mas não tem acesso a dólar. Como você falou aqui, eles estão com reservas cambiais se esgotando. Você falou que é mais ou menos 5 bilhões? É, a reserva líquida tá 5 bilhões, né, Fernando? Esse é o dado. Cara, 5 bilhões, eu fui olhar o valor de mercado da Apple, é 2,71 trilhões, né? E só de negociação de Apple por dia já é muito mais do que a reserva cambial argentina, mas isso equivale a 0,2% do valor de A mercado Apple da tem Apple. no caixa mais de 100 bilhões de dólares. Podia No emprestar pra caixa Argentina. dela, no Deixa caixa. eu só... Ou não, né? Porque eles deram 10 calote Não dá. já. O que é a reserva cambial, assim, explicando? Porque É pra o eu que eles entender, é o que eles têm têm pra de pagar dólar. as pessoas. Por As exemplo, aqui no dívidas. Brasil a gente tem quase 300 bilhões de dólares em termos de reservas cambiais, né? Tá. O Banco Central tem isso. Então, o estrangeiro, ele vê o seguinte, se eu mandar dinheiro pro Brasil, para investir no Brasil, eu tenho que trocar o meu dólar por real. Só que se eu precisar, não tem aqui um limite de troca. Eles não colocam um limite no câmbio.
né? E também não controla artificialmente a cotação. Sim. É mercado e eu não tenho limite. Então eu posso entrar e eu posso sair do país tranquilamente. Sendo que também, se o investidor estrangeiro pensa em emprestar dinheiro para o Brasil, ele olha, poxa, o Brasil tem uma dívida pública externa controlada, porque a dívida pública interna você pode pagar em real, né? A externa em dólar. Ele deve pouco e, além de dever pouco, ele tem muita reserva. 300 bilhões é reserva pra caramba. Pode pagar. Agora, na Argentina é o contrário. Quando eles olham, tem muito calote. Já foram 10 calotes. Além disso, os caras não têm dólares. Ninguém tá mandando dólar pra lá, porque se manda não pode tirar de volta. Como que eu vou emprestar dinheiro pra Argentina? Ninguém em sã consciência faz isso no final das contas. Entendi. Então eles estão numa situação realmente que é um negócio que não dá pra ver uma solução. Eu ia começar, mas não. Não, isso aí eu comentar, porque talvez é por isso que talvez eles estejam recorrendo ao BNDES, né? Ajudar a jogar umas empresas por só. Gritaram pra gente, né? Esse é um momento tão assim, dramático lá que as medidas agora são desse tipo, são absolutamente emergenciais. Eu preciso de dinheiro para importar remédios mês que vem. Está nesse Complicado. nível. Então, mas você mencionando a inflação que em outros anos, outras décadas também superou assim, níveis absurdos. E aí você olha para a parte fiscal, o déficit fiscal argentino também é recorrente. Vem da década de 60, década de 70, década de 80, e muitas vezes recorrendo à dívida externa. Coisa que o Brasil também já fez, e no passado também teve várias moratórias ou semi-moratórias. Devo, não nego, mas vou pagar quando puder. A Argentina também teve 8 moratórias, o Brasil 8 ou 9. Então esse histórico de devedor, de gastador e que não é bom pagador, ele é recorrente na América Latina e a Argentina agora está se superando. Uma das grandes diferenças entre o Brasil e a Argentina no período recente foi o Plano Real, que foi uma reforma monetária, mas também foi uma reforma fiscal e uma reforma bancária. E lá a gente conseguiu conter várias das torneiras de impressão de dinheiro, que estavam jorrando liquidez na economia. A Argentina não conseguiu fazer isso até hoje. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa economia para deles. Que foi também, teve a questão da responsabilidade fiscal, né, no Plano Real, que foi um pacote, né? Aí mais adiante, em 2000, a LRF, que foi fundamental, ali já estávamos saneando os bancos privados, que não era o principal problema, mas sim os bancos públicos. Todo mundo se lembra, os mais velhos, como eu, era Banerj, Banespa, Banrisul, que não privatizamos, infelizmente. Enfim, todos os estados tinham seus próprios bancos estaduais, que eram fontes de impressão de dinheiro. Eles imprimiam dinheiro para emprestar para o próprio estado, controlador, que não pagava, e daí o Banco Central tinha que resgatar os bancos estaduais imprimindo O que dinheiro. causava bastante inflação. O que era uma das grandes fontes de inflação. Isso foi saneado. E depois, felizmente, na década de 2000, e com o presidente Lula, quitamos a dívida externa, o grosso dela, a ponto de hoje não ser um problema.